Abra sua Bíblia no texto de João, capítulo 8. Nós vamos ler um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que Deus aborda e trabalha ao meu coração há muito tempo. João 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Prometo aos irmãos que eu não vou me delongar nas palavras, eu quero ser bem sucinto, mas eu também quero deixar a você o desafio de estar aprendendo, de abrir seu coração, abrir seus olhos e o seu ouvido, para que a palavra tenha a nos ensinar essa noite. Hoje nós vamos falar sobre alguém que tem um apelido meio ruim, alguém que é conhecida dentro da Bíblia com uma característica ruim, mas nós vamos mudar essa característica dela essa noite. Se você tiver com a sua Bíblia de papel aí, você no início do título, você vai ver que o título desse texto é sobre a mulher adúltera. E nós vamos ler um pouquinho, e diz assim, a minha versão é a versão João Ferreira de Almeida, e ela diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e o povo ia ter com ele, assentando-os o ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia a terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou a eles e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe tire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essas respostas e acusado pela própria consciência, foram se retirando de um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Queridos, nessa noite eu quero abordar com vocês 4 temas. 4 mudanças de paradigma, mudanças de protocolo que Jesus trouxe para a vida dessa mulher. Logo nessa pequena introdução, nós vemos que Jesus foi para o monte e volta pela madrugada, para estar ali na sinagoga, ali no templo, para ensinar o povo. Jesus está ali ensinando o povo e já vem falando no seu ministério sobre perdão, ele vem falando sobre milagre, as bênçãos. Eu acho que esse aqui está falhando um pouquinho, tá ok? Ele vem falando sobre bênçãos, sobre milagres, ele vem operando milagres, e chegou a hora dele operar um milagre na vida dessa mulher, que aqui no título conhecido como mulher adúltera. Mas hoje, nessa noite, nós vamos mudar um pouco esse título, e nós vamos conhecer agora a mulher perdoada. A mulher que foi perdoada por Deus, foi perdoada por todos os seus pecados, por todos os seus erros. E nós vamos entender um pouquinho qual é esse processo, qual foi esse processo. Queridos, logo que nós vemos esse texto, nós precisamos nos atentar em alguns pontos. Alguns pontos que não está escrito, mas o texto nos deixa entender. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quantos anos essa mulher tinha? Aonde essa mulher vivia? Com quem ela vivia? Qual era a sua família? Quem era a sua família? O texto só diz que ela foi apanhada em adultério.
em flagrante adultério. Mas também nós devemos perguntar: cadê aquele homem que estava com ela? Cadê o homem que estava com ela? Porque lá no texto de Deuteronômio, no capítulo 22, verso 22, diz que se o homem e a mulher estiverem juntos em flagrante adultério, vamos ler juntos? Se um homem for surpreendido com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher que se deitou, eliminem o mal do meio de Israel. Quem deve ser eliminado ali, quem deveria estar ali junto com aquela mulher, também era o homem. Mas não, os fariseus estavam ali planejando, estavam prontos para poder atacar Jesus. Eles estavam prontos para poder humilhar Jesus. Eles prepararam uma cilada para Jesus, só que eles foram surpreendidos na sua própria cilada. Jesus não precisou falar nada de princípio. Nós lemos no texto que Jesus se agacha e começa a escrever ali no chão. Muitos teólogos e pastores, se você já ouviu essa mensagem algumas vezes, você já deve ter ouvido isso. Provavelmente Jesus se agachou e começou a escrever o pecado de cada um daqueles homens. Começou a escrever as falhas, os erros. Começou a delatar ali aqueles homens, falando que eles eram adúlteros, que eles eram mentirosos, que eles roubavam. Isso também nós precisamos entender. Eles tentaram preparar uma armadilha para Jesus, mas eles caíram na própria armadilha. Porque Jesus é inteligente. Jesus, ele está olhando muito lá na frente. Jesus era um homem que não caía nas armadilhas dos inimigos. Mas, queridos, nós vemos aqui o personagem principal desse texto é essa mulher. O principal personagem aqui é essa mulher. E esta mulher era o foco de Jesus. Ela era o foco de Jesus. E aqui nós vamos aprender a primeira característica de Jesus, a primeira fase que Jesus opera com essa mulher. Primeiro eles trazem ela para perto. E Jesus acolhe essa mulher. Jesus acolhe essa mulher olhando no olho dela, acalentando ela com o olhar de Jesus, com um olhar misericordioso, com um olhar amoroso, com um olhar de esperança. E Jesus começa ali a transformação na vida daquela mulher. Começa ali então a transformação de uma mulher pecadora, de uma mulher adúltera, para uma mulher transformada. Queridos, eu sei que se nós olharmos para dentro de nós, e nós começarmos a enxergar todos os nossos pecados, tudo o que nós fazemos de errado, nós vamos nos constranger. Se eu começar aqui a falar todos os meus erros, o que eu fiz, o que eu passei, todas as coisas, provavelmente o Isaías não deixaria eu pregar. Se o Isaías falar também todos os problemas, todos os pecados, todas as falhas dele, também a igreja não deixaria ele pregar. Se nós olharmos para dentro de nós e ver todos os nossos pecados, as nossas falhas, provavelmente você não estaria aqui sentado nesse banco hoje, nesta cadeira hoje. Porque nós somos falhos. Agora imagina você se aproximando de Jesus. Imagina você estando próximo de Jesus, se comunicando com Ele através de um olhar. E Jesus, da mesma forma que Ele tem acolhido os nossos corações, que Ele tem aquecido o meu coração e provavelmente o seu coração, Ele também aqueceu o coração dessa mulher.
Provavelmente essa mulher começou a se sentir constrangida por estar na presença do Rei dos Reis, por estar na presença de um rabino, por estar na presença do Deus Criador dos céus e da terra, de alguém que ela sabia que não havia pecados. Imagine comigo como é que foi a caminhada dessa mulher da cama, aonde ela foi pega em adultério, esse trajeto que ela fez até os pés de Jesus, até ser colocada em pé, na frente de toda a comunidade para ser julgada. O que passou na cabeça daquela mulher? Uma mulher que conhecia das leis, que conhecia e sabia o que ia acontecer com ela. Mas Jesus, ao receber aquela mulher, primeiro ele acolhe. Ele não julga de cara. Jesus não aponta o dedo para ela, mas Jesus olha para ela. Querido, será que você tem se sentido acolhido por Deus? Será que você tem sentido esse calor, esse carinho, esse afago de Deus na sua vida? Eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja calorosa, que essa é uma comunidade relevante, uma comunidade aconchegante. Eu cheguei aqui com um terno aqui, aí o irmão Daniel falou para mim assim, não precisava, né? Aí a gente conversando ali, ele falou assim, na hora que abrir a porta você vai ver, sentir que lá é friozinho, né? Nós ainda até brincamos, né, Daniel? Né? Ali dentro nós somos sorveterianos, né? Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o calor e o amor de vocês é tão grande que começou a me aquecer de dentro para fora. O carinho dos irmãos e da igreja, no acolhimento, nos louvores, nas palavras ditas aqui antes, começou a me aquecer de dentro para fora, eu comecei a sentir calor. E eu fico imaginando aquela mulher na presença de Jesus. Aquela mulher na presença de Jesus, ela começou a se sentir assim também. Porque se nós cremos, eu tenho certeza que você crê, que aqui nesse local existe a presença do Espírito Santo do Senhor, que anda, que para sobre nós, que acalenta o nosso coração, que fala conosco, nós vamos nos sentir assim. E Jesus acolheu aquela mulher. O pecador ali foi acolhido. O pecador ali foi acolhido, aquela mulher pecadora foi acolhida, mas não o seu pecado. Querido, se você veio aqui essa noite, se você começou aqui a congregar nessa comunidade, entenda que você é um pecador como qualquer um. Como a pessoa que está ao seu lado, à sua frente, atrás de você, você também é pecador igualzinho ela. E Jesus te chamou para vir nessa comunidade, para estar nessa comunidade. Ele te chamou porque Ele quer acolher você em seus braços. Ele quer acolher você como seu filho, como seu servo. E Ele não está olhando para o pecado que você cometeu. Ele não está olhando para as lutas que você tem passado. Ele não está olhando pelos erros do seu passado, mas Ele está olhando para você, pessoa, você é servo do Senhor, para você, homem e mulher, que está de coração aberto, pronto para entregar a sua vida nas mãos de Deus. Aquela mulher, ela ainda não entendia o que ia acontecer na vida dela. Mas um milagre ainda ia acontecer. O milagre ainda aconteceria. Jesus, quando acolheu aquela mulher, Jesus, quando chamou aquela mulher para perto, quando Jesus agachou ali e começou a escrever no chão os pecados daqueles homens, Jesus começou a operar uma cura. E esse é o segundo ponto que nós vamos falar essa noite. Uma cura emocional. Jesus começou a promover uma cura emocional naquela mulher, porque quando Jesus se agacha e começa a escrever o seu pecado, o meu pecado, ali naquela terra, ali na areia, Ele nos coloca no mesmo patamar daquela mulher. E aqueles homens começaram a ficar no mesmo patamar daquela mulher. Porque o texto diz
no versículo 9, que eles foram acusados pela sua própria consciência. Quando Jesus fala para ele: qual dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E Jesus começa, e volta ali, e começa novamente a escrever os pecados daqueles homens e daquelas mulheres que estavam ali. Jesus também colocava aqueles acusadores no mesmo patamar que ela. Primeiro que o texto diz que eles estavam à espreita e pegaram aquela mulher em flagrante adultério. Provavelmente a consciência daqueles homens falavam assim: vai lá, leva ela, condena ela, porque aí a gente mata mais um, a gente leva mais um. E aí quando Jesus começa a escrever o pecado daqueles homens, provavelmente aqueles homens começam a ler os seus pecados ali, e a consciência daqueles homens foram abaladas, as estruturas daqueles homens foram abaladas, porque ali naquele momento demonstra que Jesus conhecia o íntimo do coração deles. Jesus conhecia o íntimo deles, sabia quem eles eram, sabia que eles mentiam, sabiam que eles roubavam, que eles adulteravam também, eles eram homens corruptos, que eles estavam ali à espreita. Se eles estavam à espreita para pegar essa mulher em flagrante adultério, eles estavam espiando ela durante o ato sexual. Eles estavam ali vigiando o tempo todo. O próprio texto diz que eles estavam ali tentando pegar Jesus, para poder acusar Jesus. Os nossos acusadores são assim, queridos. Nossos acusadores são assim. Eles têm esse prazer de nos acusar. Eles têm esse prazer de apontar o dedo para nós, de apontar os nossos erros e as nossas falhas. Mas Jesus estava ali interessado naquela mulher. Jesus essa noite está interessado em falar comigo e com você. Ele está interessado em operar uma transformação, uma cura aos nossos corações. É isso que Ele quer. Jesus acolheu aquela mulher. E agora Jesus está o quê? Cuidando dela, trazendo uma cura emocional para ela. Ele está mostrando para ela que assim, o seu pecado, minha filha, sabe o seu pecado que você cometeu? Esses homens também cometem. Sabe os erros que você faz, que você passou? Esses homens também cometeram. Então fique tranquila, acalme teu coração, porque eu estou trabalhando, porque eu estou cuidando. No julgamento dos homens, queridos, aquela plateia virou réu, aquela plateia começou a ser acusada, aqueles irmãos começaram a ser acusados pelos erros que eles estavam cometendo. E sabe o que eu quero te dizer essa noite? Que o seu pior passado, eu quero falar para você que o seu pior erro pode virar o seu melhor testemunho, desde que você coloque a sua vida, que você coloque o seu ser nas mãos do Senhor, desde que você caminhe no discipulado de Jesus. Não se preocupe com o seu passado, com aquilo que vocês fez, com o que vocês fizeram, porque Jesus transforma vidas. E se você crê que Jesus é o Salvador da sua vida, se você declara Ele como o Senhor da sua vida, Ele está cuidando de você, Ele está acolhendo você, Ele está curando você emocionalmente, Ele está no controle de todas as coisas. A esperança que há nos nossos corações, a esperança que há no meu e no seu coração, só pode ser utilizada, só pode ser usufruída porque nós temos Deus, porque nós cremos em Deus. Mas nós não viemos aqui essa noite para falar sobre os nossos pecados, nós não viemos aqui essa noite para ser julgados pelos nossos pecados, nós viemos aqui essa noite para depositar as nossas vidas nas mãos e nos pés de Jesus, amém?
O terceiro ponto que Jesus traz para essa mulher, o terceiro ponto que Jesus começa a demonstrar na vida dessa mulher e trazer na vida dessa mulher é a esperança. Aquela mulher que estava no caminho da cama até os pés de Jesus, que foi colocada ali, colocada por aqueles homens para ser apedrejada, para ser julgada, para ser chicoteada, humilhada. Naquele momento em que Jesus começa a escrever sobre a terra, e os homens acusados pela sua própria consciência começam a sair, dos mais velhos aos mais jovens, aquilo começa a trazer no coração daquela mulher uma esperança. Começa a trazer no coração dela a esperança de que ela não iria mais morrer. Começa a brotar no coração da mulher uma esperança de que existia uma vida ainda. Começa a brotar no coração da mulher a esperança de que existia algo novo para ela. Começa a brotar no meu coração e no seu coração, querido, que nós precisamos ter essa esperança de Jesus. A esperança que os nossos problemas, que as nossas necessidades vêm através de Jesus. Vêm através das nossas escolhas, porque nós escolhemos seguir a Jesus. É estar junto com Jesus, e andar com Jesus é caminhar num caminho de esperança, num caminho de paz, num caminho de amor, de misericórdia. Andar com Jesus é não ser julgado por Deus. Provavelmente nós seremos julgados pelos homens, nós seremos julgados pela sociedade, nós seremos julgados às vezes até pela própria igreja. Mas é Jesus que nos acolhe, é Jesus que cuida de nós, e é Jesus que nos dá a esperança. Se você tem a esperança de Jesus, se você crê que Jesus é a tua esperança, se você crê que Jesus é aquele que faz germinar dentro de você a esperança, e a esperança de quê? De uma vida eterna. É uma esperança de que nós não vamos morrer, é a esperança de que nós não devemos ter medo da morte, como Isaías falou aqui no início. É essa esperança que nos faz caminhar, essa esperança que nos faz crer que nós somos filhos salvos por Cristo. E precisamos acreditar e confiar nessa esperança, de que tudo vai dar certo. Porque como nós cantamos aqui, como nós cantamos nas nossas igrejas, na nossa casa, e nós cantamos muito isso na nossa igreja lá, na IPI de Avaré, é que é por causa dessa esperança que nós possamos crer no amanhã. É porque Ele vive. É porque Ele vive, temor não há nos nossos corações. É porque Ele vive que a esperança é gerada, brotada todos os dias nas nossas vidas. Toda vez, querido, que você abrir seus olhos pela manhã, você deve agradecer pela esperança de Deus. Na esperança de que Deus vai voltar, mas não na esperança da morte, mas de ter medo da morte, mas na esperança de que a nossa vida será eterna. E essa mulher começou a ter essa esperança, porque Jesus acolheu essa mulher. Jesus assumiu o pecado dessa mulher. Jesus assumiu o meu pecado, o seu pecado. Quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, quando Ele morreu em meu lugar, em seu lugar, no lugar desta mulher, Ele estava nos dando esperança, Ele estava trazendo ao nosso coração essa esperança, e por isso nós podemos cantar, é por isso que nós podemos pregar, é por isso que nós podemos caminhar, é por isso que nós podemos viver hoje, porque nas lutas e as provações, porque as acusações que vêm dos outros, as acusações que o inimigo coloca nas nossas vidas, elas não nos abalam mais, porque nós temos a esperança de que nós somos livres, que nós somos lavados, que nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Queridos, e depois disso tudo, depois de acolher essa mulher, depois de começar esse tratamento de cura na vida dela, na emoção dela,
e demonstrar essa esperança aos olhos dessa mulher, Jesus convida essa mulher e traz a ela um novo recomeço. O recomeço, queridos, Deus nos convida para recomeçar as nossas vidas. No verso 11 diz: tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Queridos, muitas das vezes o pecado tem assombrado a sua vida. Muitas das vezes o pecado tem assombrado a sua consciência. Quando Paulo, o apóstolo Paulo diz assim: examine o homem a si mesmo. E nesse momento em que você está examinando a sua mente, muitos pecados vêm à sua vida. Porque muitas das vezes nós mentimos, muitas das vezes nós roubamos. E roubar não precisa ser só dinheiro, mas nós roubamos o nosso tempo com Deus, nós roubamos o nosso tempo de qualidade com os nossos irmãos. Isso tem acusado os nossos corações, mas Jesus nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. Então, se você tem roubado de Deus o tempo dele, recomece. Recomece e devolva a Deus o seu tempo. Se você tem roubado relacionamento com pessoas, esse tempo de relacionamento com pessoas, recomece. E comece a se relacionar com pessoas. Comece a se relacionar com o próximo. Queridos, eu tenho cuidado de adolescentes, eu tenho cuidado de crianças e jovens. E recentemente eu recebi uma pergunta muito interessante. Eu tenho certeza que essa também é uma pergunta que atinge o seu coração. Mas é como perdoar e como caminhar com pessoas difíceis. Como amar o coleguinha difícil. Como amar aquele nosso irmão que trabalha com a gente, que é o nosso calo. Aquela pessoa que é complicada. Como perdoar as pessoas que têm nos ofendido. Como é estar com essas pessoas, e a resposta ela é simples. A gente tem complicado essa resposta, mas essa resposta é simples. E eu falo isso para a minha meninada, eu falo isso para as pessoas que eu aconselho, que eu pastoreio. Se você quer perdão, você precisa demonstrar perdão. Se você quer ser amado, você precisa amar. Se você quer ter um recomeço na sua vida, você precisa recomeçar com os seus relacionamentos. Então, sabe amar pessoas difíceis? Amar pessoas difíceis é amar você mesmo. Porque você também é uma pessoa difícil. Porque eu também sou uma pessoa difícil. Amar pessoas difíceis é amar as pessoas que Jesus amou. Sabe, queridos, muitas das vezes nós queremos o amor de Deus exclusivo para nós. É o exclusivo para mim, e muitas das vezes nós oramos: Deus me ame, me ame, me ame, me ame. Mas não é Deus me ame, nós devemos orar e cantar e falar, é Deus nos ame. Porque Ele não morreu só por mim, mas Ele morreu por todos nós. É o rebanho de Cristo. Ele pegou os 10 mandamentos e reduziu a 2, dizendo que ame a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós devemos amar o próximo da mesma maneira que nós nos amamos. E o próximo, queridos, às vezes é a pessoa que está ao nosso lado. Às vezes são as pessoas difíceis, o nosso chefe de trabalho. Às vezes é aquele nosso inimigo. O Isaías vai falar um tema muito bonito na sexta-feira, que é sobre política. E nós temos vivido nesses últimos anos, nas nossas igrejas e nas nossas casas, uma política muito grande. Existe uma guerra, pessoas que não se falam mais, pessoas que não conversam mais, por causa de posições políticas. Pessoas que não conversam mais, por causa de partidas de futebol, por causa dos seus times, por causa dos seus adversários. Imagina se Jesus tivesse feito isso com essa mulher. Imagina se Jesus tivesse feito isso conosco. E Ele tem convidado a mim e a você a recomeçar a nossa vida.
Então, se você veio aqui essa noite, se Deus tem planejado essa palavra aqui para você hoje, primeiro Ele tem acolhido você, Ele tem curado o seu emocional, a sua vida, tem transformado a sua vida. Se você tem seu problema de depressão, se você tem seu problema emocional, quero dizer que Jesus é a cura para o seu problema. Mas para isso você precisa se relacionar com as pessoas, ter a esperança de que Cristo é o renovo, e que tudo o que acontece é para que nós possamos nos relacionar com eles, relacionar com o próximo, e se relacionar com Deus. Queridos, durante muito tempo da minha vida eu fiquei muito magoado, Eu era uma pessoa muito magoada, e eu vivia magoado porque às vezes eu não tinha reconhecimento, às vezes eu trabalhava muito, ralava muito e não tinha reconhecimento dos meus patrões, não tinha reconhecimento dos meus pais, não tinha reconhecimento da minha igreja, e a mágoa atingia muito o meu coração. Eu precisei estar lá no fundo do poço, eu precisei passar por esse recomeço espiritual. Eu precisei viver e ser humilhado, acordar numa cama de hospital com um olhar assim, fracassado, porque eu não conseguia, eu não tinha força, eu era tão incompetente que eu não conseguia nem tirar a minha própria vida. E louvado seja Deus, porque eu era tão incompetente que eu não conseguia tirar a minha própria vida. Porque aí foi durante este recomeço que Jesus me deu, foi esse recomeço que eu comecei a viver e a enxergar as coisas de forma diferente. Shakespeare tem uma frase que eu carrego comigo, que diz assim: remorso é como você tomar veneno e esperar que o outro morra. E eu estava tomando o meu próprio veneno. Eu estava morrendo, querendo que as outras pessoas ficassem feridas com aquilo que estava só dentro do meu coração. E muitas das vezes, queridos, eu sei também que esses homens aqui saíram com remorso no coração, pensando: por que que Jesus não atirou uma pedra naquela mulher? Por que que Jesus não foi o primeiro a jogar uma pedra naquela mulher? Eu tenho certeza que muitas das vezes vocês também têm sofrido com esse remorso. Queridos, mas a recompensa do nosso coração vem de Deus. A recompensa das nossas vidas vem de Deus. Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa vida, é Deus que nos acolhe. Hoje, queridos, eu não busco mais acolhimento das pessoas. Eu não busco mais essa cura emocional de pessoas. Eu não busco mais essa esperança em pessoas. Mas eu busco tudo isso em Deus. Tudo isso em Jesus. Porque é Ele que me acolhe, é Ele que me carrega nos seus braços. É Ele que anda comigo. É Jesus que está comigo o tempo todo. É Jesus que me renova minhas esperanças todos os dias. É Jesus que faz e me deu a oportunidade de recomeçar. Ele te deu a oportunidade de recomeçar, queridos, então recomece. Recomece sendo um homem novo. E eu tenho certeza que essa mulher aqui, essa mulher que saiu, porque Jesus disse: então vai e não peques mais. Essa mulher começou a ter um recomeço na sua vida. Um recomeço diferente. E Deus que promove esse recomeço. Ele fez isso lá em João 4, quando ele estava com a mulher no poço, sabendo quem eram os homens que ela já tinha se deitado. Mesmo assim, ele não acusou ela, mas ele a acolheu, ele trouxe ela para perto, ele trouxe a esperança aos seus olhos e disse para ela recomeçar. É Deus que derrama sobre as nossas vidas o perdão e a graça. O perdão e a graça, ela vem de Deus. O perdão, ele vem de Deus. O perdão, queridos, é um dom que Deus deixou para nós. Se você quer ser perdoado, você precisa perdoar. Se você quer ser amado, você precisa amar. Se você quer sentir esperança, você precisa proporcionar esperança à vida das pessoas.
Se você quer recomeçar, você precisa ser o agente de recomeço na vida de outras pessoas. É para isso que Deus nos convida, é para isso que Jesus nos convida. Eu tenho certeza, queridos, e eu estou finalizando, que Jesus tem convidado a gente, tem convidado a mim, tem convidado a você, para que Ele possa derramar o seu perdão sobre as nossas vidas, derramar a sua graça sobre as nossas vidas, derramar o amor dEle sobre as nossas vidas. Assim como Ele derramou na vida dessa mulher, que hoje não é mais conhecida como a mulher adúltera, mas é conhecida como a mulher que foi perdoada. Assim também você deve ser conhecido como o homem e a mulher que foram perdoados por Jesus. Eu fui perdoado por Jesus, o Isaías foi perdoado por Jesus. Todos vocês foram perdoados por Jesus, mas nós precisamos continuar caminhando e não pecando mais. Não pecando mais, sabe, queridos, e pecar não é só mentir, não é só roubar, não é só adulterar, não é esses pecados que passam na nossa mente, mas não pecar mais é olhar para o próximo com compaixão, é olhar para o próximo e tratar o próximo como nós queremos ser tratados, é crer que Jesus é o elo de transformação do mundo. Nós cantamos aqui, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Romper em fé também é romper no perdão, é romper na graça, é romper na misericórdia de Cristo, é romper em tudo aquilo que Ele tem feito e falado das nossas vidas. E para finalizar, Lutero tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: o coração humano é cheio de tristezas, mas as nossas alegrias vêm através da salvação de Cristo, através do perdão de Cristo, através do amor e da misericórdia de Cristo. Eu tenho certeza que o mesmo amor, o mesmo Cristo que derramou sobre a minha vida, sobre a tua vida, Ele vai continuar derramando nas gerações. Eu oro para que Deus continue derramando a sua graça, a sua misericórdia sobre essa cidade, sobre essa comunidade. Eu creio que Deus tem chamado e tem convidado você, querido, para que você demonstre o perdão para esta comunidade, que vocês sejam relevantes para São Manuel, que vocês sejam relevantes para essa sociedade, a sociedade que ainda não conheceu do perdão de Deus, a sociedade que ainda não conheceu do maravilhoso perdão de Jesus. Que nós possamos declarar que faça chover perdão e graça sobre a nossa cidade, sobre a nossa comunidade. Ame Jesus e ame a sua cidade, ame o seu estado, ame os seus políticos, ame até os políticos que você não gosta, até os políticos que vai contra a sua bandeira, contra a sua ideologia, mas você também precisa amar, precisa perdoar esses irmãos. Não é demonstrar ódio, queridos. Jesus não veio para demonstrar ódio e nem para julgar ninguém. Jesus veio para amar as pessoas e se relacionar com pessoas. Imagine comigo agora, Jesus aqui neste local, ajoelhado e escrevendo aqui nesse palco, nesse altar. Mas agora Ele não escreve o seu pecado nem o meu pecado. Ele escreve que eu e você estamos salvos no livro da vida, porque é isso que nós queremos ler. Nós não queremos ler o nosso pecado, mas nós queremos ler que lá no fim, quando Ele vir, quando na sua segunda vinda Ele vir, e Ele abrir o livro, nós queremos ler o nosso nome, escrito com letras vermelhas, que
este é o meu servo, que amou, que perdoou, que trouxe esperança, que viveu um novo recomeço. Deus nos convida para recomeçar, queridos. E Ele tem convidado você para recomeçar essa noite, amém?